muito lindo o que Cristo fez por nós. Né? Sempre quando eu escuto essa canção, a gente acaba lembrando, né? Aquilo que éramos e hoje somos, pela graça de Deus. Amém? Obrigado, meu irmão. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estamos aí em mais uma ministração da Palavra de Deus. Estamos nos preparando para estudarmos um pouco, né? Mais uma das parábolas do nosso Cristo. Estamos neste momento especial em que estamos aí, né? Explicando cada uma dessas parábolas. E, graciosamente, né, estamos a cada dia crescendo em graça, em misericórdia, entendendo um pouco mais sobre aquilo que Cristo quis ensinar àquela multidão, né, e também aos seus discípulos. Né? E nós veremos isso em mais uma ministração nessa noite. Amém? O texto que nós leremos, desde já, os irmãos já sabem que nós estamos numa série, né, são série de ministrações, tratamos, né, sobre o filho pródigo na última ministração, aprendemos muito, né, e hoje nós estaremos, né, falando sobre a tão conhecida, né, parábola do semeador, né, mais conhecido para alguns como a parábola dos solos, né, porque na verdade aí em evidência fica, né, o tipo de solo aonde a semente ela onde ela cai, né, onde ela começa a germinar, umas germinam, outras não. Né? Então, às vezes, algumas pessoas a chamam como parábola dos solos, né, justamente mudando, né, aquele conceito tradicional de parábola do semeador. Né? De fato, é a mesma coisa, né, é o mesmo texto, e nós estaremos estudando sobre isso nessa noite. Tá? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 20, nós vamos entender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Não temos visitante nessa noite, né? Então posso bater à vontade. O pessoal está de blusa de frio aí, né? Falar de parábola de Jesus é chicote na certa. A gente vê Jesus derrubando, né, aquelas coisas no templo lá, né, chicotadas, sem saber que tudo que ele falava já era chicote, né? Já cortava a alma e já cortava os corações. Marcos, capítulo 4, versos do 1 ao 20. Amém? Não estou com a voz muito boa hoje, mas se Deus quiser, Deus vai nos dar graça até o final desse sermão. Amém? Todos acharam? Então vamos lá, vamos ler esse texto maravilhoso, a gente aprender algo mais da palavra de Deus. Verso 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo ali brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita,
a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-se infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Glória a Deus. Então esse é o texto a qual nós comentaremos nessa noite. Mas antes disso, como de costume, oraremos ao Senhor, pedindo que aquilo que falarmos aqui seja aquilo que o Espírito Santo preparou para ouvirmos nessa noite. Então feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, entregamos tudo aquilo que já foi preparado para o Senhor nessa noite. Que o Senhor receba as canções aqui ministradas, que o Senhor receba todo louvor, que o Senhor seja, ó Pai, verdadeiramente o centro daquilo que nós falamos, daquilo que nós cantamos, daquilo que nós prestamos, Deus. Que o Senhor esteja conosco ao caminhar deste culto, que venhamos, ó Pai, ser impactados através da Tua palavra, que o Senhor possa ter misericórdia do Teu pobre servo, ó Pai, que o Senhor venha através de mim falar verdades, falar, ó Pai, situações que precisamos no nosso dia a dia, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia, que essa seja a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aí diante de mais um texto da palavra de Deus, mais uma parábola. Cristo nos mostra aí mais um cenário novo, Nós tivemos aí 3 ministrações sobre a parábola, do filho pródigo, e a gente, se deitou, muito sobre essas parábolas aí, a gente, esmiuçou cada uma delas, e hoje nós estamos aí chegando em mais uma nova parábola que nós falaremos nessa noite, Mas fato é, estamos no Evangelho de Marcos, e quando nós acompanhamos do capítulo 1 até o verso 4 que nós lemos, nós encontramos que é a primeira vez, que o evangelista Marcos, ele foca no ensino de Jesus, Foca no ensino de Jesus. A gente vai ver que até o momento, Marcos, ele estava focado nos milagres de Jesus, nas ações de Jesus, mas a partir desse versículo, a partir desse capítulo aí, ele nos mostra que Jesus ele começa a ensinar com parábolas, Isso é um marco aí para o ministério de Cristo. E nós vemos que, com o que lemos, foi possível tirarmos algumas observações
E essas mesmas observações, né, dividi aqui em tópicos, para ficar mais fácil, né, de esclarecermos aquilo que Cristo realmente está querendo dizer no texto, né, e dividimos da seguinte maneira. Eu gostaria que você acompanhasse isso aí no decorrer que nós falarmos sobre esse sermão, né. Seria a importância dessa parábola, né, a gente vê isso nos versos 1 e 2, Cristo ele deixa isso em evidência, tá? Nós temos também, né, uma parte referente ao semeador e a semente, que é uma parte muito evidenciada no texto a qual nós lemos, né? Nós vimos aí que há um estudo por detrás, né, sobre aí o semeador e a semente, que, né, a partir do verso 14, você vai observar que vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E aí a partir do verso 15, nós temos o que? O diagnóstico dos solos, né? O que é? A explicação dos solos, aquilo que Cristo estava dizendo, com cada semente que cai em cada solo, né? A gente vê que Cristo, ele explica, né, sobre cada um deles, tá? E temos no verso 20 aí, o solo bom, que é aquilo que nós almejamos, aquilo que nós esperamos ser, né? Então, Cristo, ele fala dessa maneira, né? Ele explica para aquela multidão e depois, como o contexto nos diz, ele vai explicar para os seus discípulos e aquelas pessoas próximas a ele sobre essa parábola, né? E aqui a primeira coisa que a gente já começa a pensar, sabe? Que Jesus, ele fala parábola. Ele cita essa parábola para aquela multidão, né? Mas ele não a explica. Ele não a explica, né? Ele vai explicar depois, para quem pergunta para ele. Ele vai explicar depois para aqueles discípulos que acenderam aí a anteninha e falam: Senhor, explica para nós, né? Dá um pouco mais de explicação sobre isso, né? E Jesus, ele vai falar aí com seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam próximas a ele, né? Acompanhe na Bíblia de vocês, a partir do verso 1, 1 e 2, né, que nós vamos adentrar no nosso primeiro ponto, que é sobre a importância dessa parábola, né? Por que ela é tão importante para nós nos nossos dias, né? Verso 1 vai dizer, né? Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino, né? Então aí está o contexto, né, ao qual Cristo está contando essa parábola, né? Marcos, ele deixa em evidência, né, e ele é rico de detalhes, né? Já nos ensina muita coisa aqui, né? Ele estava à beira do mar, né? Já não dava mais para a voz dele alcançar aquelas pessoas, então ele sobe, né, nesse barco e começa ali do barco falar, né, para o povo que estava à beira da praia, né? Então Jesus, ele usa esse artifício aí, né, para a sua voz alcançar o máximo de pessoas que era necessário, né? Então há um cuidado de Jesus aí, de que a sua palavra, né, de que a sua mensagem alcançasse o maior número de pessoas. E depois nós vamos entender o porquê que Jesus estava fazendo isso, né? Essa passagem, irmãos, essa parábola, ela é tão rica de detalhes, né, que nós poderíamos ficar aqui, se na do filho pródigo nós gastamos 3 domingos, né, nós poderíamos ficar aqui uns 20 domingos, só tirando, extraindo, né, coisas que estão escritas aqui nesses textos, tá? É uma riqueza de detalhes, riqueza de mensagens, que nos mostra muita coisa nós podemos crescer aqui, né? E por que é importante esse texto? Vai lá para o verso 13. Olha que interessante. Nós já começamos a ver sobre essa parábola em específico, né? O texto vai dizer, ó, então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as coisas? Aqui no verso 13, Jesus, ele já começa a chamar em responsabilidade aqueles homens, aqueles discípulos, quem estava com ele, né? E nós, pensando um pouco mais sobre isso aqui, né, nós nos perguntamos nessa noite, né, você
tem um entendimento correto dessa parábola? Você já estudou essa parábola? Eu sei que nós como cristãos já lemos a Bíblia algumas vezes, né? Mas já paramos para pensar sobre essa parábola, né? E aqui nós nos perguntamos, né? Jesus falando com seus discípulos, né? E aí nós podemos falar da seguinte maneira, né? Alan, você entende essa parábola? Né? Cida, você entende essa parábola? Né? Irmão Eduardo, você entende essa parábola? Irmão Alan, irmão Carlos, vocês sabem do que eu estou querendo falar aqui, né? E aqui ele complementa: como então compreenderão todas as outras coisas? Né? Como compreenderemos? E aqui já nos deixa algo já para nós, né? Se eu nunca ouvi falar desse texto, tá? Como é que eu vou compreender a salvação? Como é que eu vou compreender como a palavra de Deus alcança aos corações? E aqui a gente já começa a falar, poxa, se eu nunca vi esse texto, poxa, então tem uma responsabilidade minha aí, né? Se eu sou cristão, mas não sei como funciona a salvação, eu preciso estudar ainda mais, né? Mas fato é que o que nós vimos aqui no texto é que Marcos, ele esquece um pouco, né, os vários milagres que Jesus fez, né, as curas que foram feitas, várias curas, né? Quando a gente estuda o Evangelho de Marcos, a gente vê que o evangelista, ele preocupa-se em mostrar a obra de Cristo como, né, Salvador do mundo, né, como Messias. Então ele enfatiza muito sobre milagres, sobre curas, né? E tem um fenômeno também que aparece muito no livro de Marcos. É um fenômeno porque até o momento não era se falado tanto, que é justamente sobre os exorcismos que Cristo faz, né? Até o momento ali, Cristo, ele inicia o seu ataque ao inferno, digamos assim, né? Cristo, ele está caminhando para estabelecer o reino de Deus, né? E ele começa a se deparar com demônios ali, desesperados, demônios, né, que não contavam com a presença de Cristo naquele lugar, né? E aí a gente vê isso nos textos de Marcos. Marcos, ele começa a citar isso, né? Então esse fenômeno, né, do exorcismo, ele começa a ficar mais frequente, né? Ele começa a ser mostrado mais, né, através da leitura que nós fazemos no Evangelho de Marcos, né? E a gente vê ali que aqueles demônios, eles se surpreendem, né, muitas vezes, mas fato é, Marcos, ele agora enfatiza em relação ao ensino que Cristo está dando aos seus apóstolos, né, obviamente, né, e também aquelas pessoas que acompanhavam Cristo naquele discurso, né. Mas, com essa palavra que foi dita, nós já podemos traçar sobre essas pessoas que estavam ali ao redor de Cristo, alguns momentos em que vai distinguir cada um deles, tá? Quando você fala uma palavra, você vai ver que vai ter reações diferentes daquelas pessoas que estavam ali, né? Por exemplo, a gente vê que há um povão que queria só o bem bom, só receber as bênçãos, sim ou não? Sim, a galera estava ali, quem que é esse camarada, né? Quem que é esse homem aí? Está pregando, eu vou ficar aqui, né? Eu quero ver, né? Dizem que ele faz milagres, dizem que ele é o Messias, né? Dizem que ele é Elias, e eu vou ficar aqui para me ver o que vai acontecer, né? Vou permanecer aqui. Então tinha pessoas, né, que estavam ali só no bem bom, né? Só para receber as bênçãos que Cristo iria proporcionar através da pregação, né? Nós tínhamos também os curiosos, que iam para quê? Para ir lá assistir, e não tinha nenhuma posição, né? Eu quero assistir, eu quero ver esse homem falar, eu quero ver o que ele ensina, né? Eu não estou fazendo nada, né? Estou aqui, estou vendo essa multidão aqui, né? Já viu aqueles curiosos, né? Que acontece uma coisa, a pessoa chega com a mãozinha no bolso, né? O que está acontecendo aí, né? Tem alguma coisa aí, né? Quem morreu, né? Quem morreu? O que aconteceu aí, né? Temos os curiosos, né? Temos também os surpreendidos com este novo estilo de pregação. Quem seriam esses? Os discípulos de João.
que estavam acostumados, né, com o seu mestre João, de pregar de uma maneira um pouco diferente, né, daquilo que eles estavam vivendo. E agora eles estão ouvindo a Cristo, né? Então, para eles é o quê? Um novo estilo de pregação, né? Enquanto João estava no deserto, João ele tinha uma vida um pouco diferente, né, daquilo que Cristo vivia, mas agora nós temos ali uma pessoa pregando diferente, mostrando um ensinamento diferente, mas com a mesma linha que era arrependei-vos, né, que era mostrando o reino de Deus para aqueles homens. E temos também, né, os líderes religiosos que odiavam esse ministério de Jesus, que inclusive até o chamavam, né, de Satanás, quando não compreendiam os milagres que estavam sendo feitos, né? E temos também os 12 discípulos e os outros seguidores firmes de Jesus, que acreditavam na mensagem e se comprometeram a caminhar com Cristo, né? Então esse era o cenário que a gente tinha, né, dessas pessoas, né? E a pergunta que não quer calar, é um público só, são pessoas distintas, cada um à sua maneira, né? E a mensagem é uma só. E a pergunta que se vem é o quê? Por que que há respostas e reações diferentes da mesma mensagem? Né? Por que que é? Né? Por que que acontece isso? Né? Por que que há tão variadas respostas para os mesmos atos? Se Jesus foi bem claro naquilo que ele falou, por que que há tantas formas de se entender aquela palavra? Por que que o interesse é diferente? Vocês estão entendendo? Por que que algumas pessoas causam reações em algumas pessoas e em outras não causam nada? Né? Nós poderíamos ir mais além. Por que que o Evangelho algumas pessoas rejeitam? Por que que algumas aceitam? E por que que algumas rejeitam a palavra do Evangelho, né? E Cristo, ele usa justamente essa parábola para explicar o porquê de tantas reações diferentes, tá? Você prega, né? Você tem aí 5 amigos, e você pega o Evangelho e prega para esses 5 amigos. Ao pregar esse Evangelho, é bem provável, pode ser que sim, pode ser que não, que você talvez tenha 5 reações diferentes desses 5 amigos que você tem, sabe? Às vezes um vai ouvir, né? Fala assim, poxa, eu vou sim. Não, que dia que é? Não, estou lá, vou lá. Não, meu irmão, eu não quero, eu estou num momento da minha vida que eu não quero saber de igreja, né? Eu não quero envolver com a igreja, né? Aí vai ter outro, às vezes, que vai falar assim, pode marcar que eu vou. E nem aqui aparece, né? E nós vamos ter variadas reações daquelas pessoas. Fato é que alguns vão querer e outros não vão querer, sabe? E Cristo, ele usa para explicar como é que é a verdade da salvação, como é que é a verdade da pregação, qual que é o impacto disso, né, para cada um que escuta essa mensagem, tá? Cristo está num contexto em que todo mundo entendeu aquela mensagem, tá? A parte humana, a parte física, digamos assim, todo mundo entendeu. Porque aquela sociedade era uma sociedade agrícola, irmãos. Era uma sociedade que sabia o que é semente, sabia o que era preparar o solo. Vocês estão entendendo? E para a grande maioria daquelas pessoas, a parábola acabou ali. Sabe? Entendi, caiu na boa terra e cresceu, tá, beleza, né? Mas tinha algo por detrás, tinha algo além que Cristo queria ensinar, né? E aquele momento ali, são parâmetros dessa parábola, que o que realmente Cristo queria dizer, não foi evidenciado àquelas pessoas, tá? E aqui nós vamos entender que o quê? Que Cristo não quis que eles ouvissem aquilo. O próprio Cristo não quis. Aí você vai falar assim, não, o quê? Como assim? Por que que Jesus não explica para as outras pessoas? Porque o julgamento para aquelas pessoas chegaram.
aquelas pessoas tiveram a oportunidade, e naquele momento ali Jesus já estava fazendo o seu julgamento sobre aquelas pessoas, tá? E podemos entender que essas parábolas passaram a ser agora armas de guerra, uma forma de dividir bodes de ovelhas. Cristo já inicia falando sobre essas coisas, né? Já era muito tarde para o arrependimento para aquelas pessoas, tá? Olha o verso 11 e o verso 12, por favor, né? Mantenha a sua Bíblia aberta, né? E vamos, olha o que ele nos diz no verso 11 e no verso 12. Ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Jesus não quer que eles se convertam e sejam perdoados, tá? Esse texto é muito forte, irmão, sabe? Tem gente que às vezes você fala assim: por que ele não escuta? Por que ele não muda de vida? Por que ele não é uma pessoa diferente? Porque ele não foi destinado a crer. Amém? Ele vai ouvir parábolas, ele vai ouvir histórias, conversas. Nessas conversas e nessas parábolas, não mudarão a vida dessa pessoa. Não mudarão. A gente fala sobre isso, é claro que tem a responsabilidade humana sobre isso. Quem define isso é Deus. Mas fato é que essas pessoas não crerão. Não crerão, tá? O julgamento sobre aquelas pessoas havia chegado, sabe? E Cristo, ele estava lançando esse julgamento sobre aquelas pessoas, né? Passou o tempo de arrepender. E Cristo não ia jogar pérolas aos porcos mais, sabe? Então, chegou. O que a gente entende com isso? Que aquele Jesus, né, bonzinho, que a gente vê nos filmes, né? Aquele Jesus que a gente vê: por favor, volta para mim, muda de vida, né? Eu quero te perdoar, me dá uma chance. É diferente do Jesus das Escrituras. E nos remete a algo. Quantas chances nós precisamos de mudar? Quando chegará o nosso julgamento? Quando que Jesus vai falar: não, você não vai mudar mesmo não. Oportunidade eu te dei, você não quis? Então o que vai ter agora é o meu juízo, sabe? E nós sempre pensamos num céu em que Cristo julgará a todos. E sim, é verdade, esse dia chegará. Mas vai ter situações que você será julgado nessa terra. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus entregou alguns para suas próprias paixões. É um julgamento já que se inicia nessa terra, sabe? E a gente vê que esse Deus amoroso, esse Deus bonzinho, né? Não que Deus não seja ruim, não é isso. É que o outro atributo da sua justiça começa a fazer em evidência quando Cristo, ele abre os seus lábios, quando Cristo, ele começa a falar, né? E nós vemos aí, irmãos, que por todo evangelho, Cristo fala sobre julgamentos. Cristo fala sobre parábolas que vão mostrar julgamentos. Se você pensar em algumas parábolas conhecidas, você vai encontrar algumas que, né, você vai falar assim: poxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente são julgamentos, tá? Há parábolas das 10 virgens, né? Você vai olhar os tesouros, você vai olhar que há julgamentos ali, pessoas que fizeram e que não fizeram, e o que o final da parábola é: não, e seja lançado no cárcere, né? Que seja queimado, né?
que o lago de fogo tem, isso é julgamento. Cristo está dizendo sobre essas parábolas numa forma de julgamento, né? E o verso 34, né, a gente vê que, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 4, versos 33 e 34, vai nos ensinar coisas interessantes, né? Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. E o verso 34, não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Para os discípulos ele explicava. Para a grande multidão, às vezes não. E aí nós já encontramos o que, irmãos? A beleza da soberania e a graça de Deus. E a graça de Deus, que nos traz agora parábolas como julgamento, mas para os de dentro, o Senhor revela a sua amizade. Amém? E aí fica claro, eu quero ser julgado ou quero ser amigo de Cristo? Eu quero não saber o que está acontecendo, ou eu quero estar aos pés da cruz de Cristo perguntando, Senhor, me fale mais, me explique mais, né? E a gente vê aí que o quê? Uma coisa importante nesse primeiro tópico, né? Que a revelação, ela não é nossa. A revelação vem de Deus. E ela não vem por esforço nenhum. Nenhum. Tá? Nenhum. Abra suas Bíblias, lá em Colossenses 1, verso 26 a 27, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Para nós ganharmos tempo, anote, leia em casa, se não der para abrir muito rápido aqui. Mas o texto vai nos dizer o seguinte, olha que interessante, verso 26. Agora me alegro que meus sofrimentos por vocês, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. 25, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Aí ele vem no verso 26, mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Explicando isso aqui que nós lemos. Há mistérios de Deus para os seus filhos. A graça de Deus, a graça da salvação, estão para os seus filhos. Para o mundo lá fora, é só mais uma igreja, é só mais um sermão, é só mais uma pregação. Não faço questão nenhuma disso, mas para os seus filhos é o caminho da salvação. Amém? Para os seus filhos é Cristo falando, olha, ensino a vocês mistérios ocultos, que não são ocultos, não foram revelados, que vão conduzir vocês para o caminho da salvação. E não é todo mundo não, são para os meus amigos, são para os meus filhos, são aqueles aos quais eu morri desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, por isso que nós somos alcançados pela graça de Deus, porque não está em nós, está naquilo que Deus proporcionou para nós. Amém? Os amigos de Jesus são os que têm o segredo do reino de Deus revelados a eles, tá? João 15:15, olha que interessante, vai nos ensinar. Anote aí. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido, né? Verso 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi
para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Amém? Tem palavra mais clara do que essa? Vocês não são mais meus servos, vocês são os meus amigos. É Cristo que está dizendo, né? A vocês são anunciadas muitas coisas, a vocês, né? E aqui eu não quero também, né? A gente pega alguns cristãos, né, que lê essa palavra aqui, distorce algumas coisas, e aí começa, né, não, aí, ó, Deus está falando, né, que vai me revelar coisas ocultas e misteriosas, mas é só para mim, tá? Só eu tenho esse poder, né? Falei com meu papai essa noite, meu papai me falou que eu tenho que fazer tal coisa, e aí você pega, coloca Cristo numa caixinha que só você tem. E aqui está dizendo que não é o meu amigo ou a minha amiga, é os meus amigos. Todos aqueles, né? O texto está bem claro, né? Chamei de amigos. O que Cristo ouviu de Deus, Ele passou para nós, né? E aí a gente vai ver um evangelho seletivo, sabe? Um evangelho que todas as pessoas vão ouvir, mas nem todo mundo vai vir aqui. Vou correr para a gente poder fechar esse texto todo no verso 20, amém? Então a gente vê aí, né, irmãos, que isso já começa a distinguir de quem é verdadeiro e quem não é, de quem é ovelha e quem é bode, né? Ovelhas ouvirão e virão, ovelhas entenderão, são amigos, mas outros não, outros vão permanecer. Mas ainda tem mais coisas, sobre a salvação tem mais coisas, é algo mais complexo, que é o que nós vamos aprender nessa noite, né? Então, nesse primeiro ponto, irmãos, nós entendemos a importância dessa parábola, tá? E agora no segundo ponto, o semeador e a semente. A gente vai entender um pouco mais. Verso 14, esse grande texto que está aí. O semeador semeia a palavra, né? O semeador semeia a palavra. E a primeira coisa que nós vemos aí, o semeador, ele não é identificado. Não cita quem é o semeador. Jesus, ele não coloca nenhum adjetivo no semeador, né? Por exemplo, Jesus não escreve o bom semeador. Ou Jesus poderia dizer, né, o semeador esperto, sabe? Jesus não cita nada, ele fica o semeador. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus fala isso, né? Porque o semeador primeiro é Jesus. E todos nós, como cristãos. Mas é importante nós entendermos que não é foco do semeador, tá? O pregador não é o foco, mas é a semente. Vocês entenderam? Que a gente poderia falar o seguinte, poxa, não é o pregador. Não, não é. Jesus, ele coloca aí a semente como a principal, a palavra. O semeador semeia a palavra, semeia a semente, né? Isso quer dizer, então, que o pregador não importa muita coisa. O semeador vai semear, saiu a semear, tá? Mas semear a palavra, tá? E aí nós colocamos os pregadores nos seus devidos lugares, porque o foco não é nele, tá? Não é o pregador. Tem muita gente achando que é o pregador que faz milagre. Tem muita gente achando que é a forma de pregar que traz salvação às pessoas. Tem muitas pessoas achando que é o método que eu criei no seminário para poder pregar que alcança vidas. Não, senhor. Não, senhor. É Deus. É Cristo. É Ele que fará com que a semente germine nos corações. Tá? Isso nos mostra muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Como eu disse, é uma mensagem de 10 dias, tá? Uma mensagem de 10 dias.
porque o foco não é no semeador. A gente não vê isso no texto. Algumas pessoas acham sim, né, que é importante a pessoa, né, criar um método, uma forma, sim, como responsabilidade, sim. Mas se Deus não tiver no negócio, meu irmão, você vai pregar, 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 e não vai passar para o coração da pessoa. Tá? O semeador, ele pode ser esperto o suficiente, sabe? Ele pode ser um semeador legal, ele pode ser um semeador que sabe assemelhar com as pessoas, agradar a todos, né? Ele pode ser um semeador, um pregador, né, que pode deixar o ambiente mais legal na igreja, sabe? Ele pode colocar músicas tocantes, ele pode criar muitas coisas emotivas, ele pode fazer muitas coisas, ele pode influenciar, sabe? Mas ele não consegue trazer a semente para o coração. Não consegue fazer, sabe? E aí está uma verdade. A resposta de Jesus é que o quê? O amadurecer da semente não está no homem, mas em Deus. Tá? É Deus é que amadurece isso. É Deus é que faz ela crescer. Sabe? E aqui nos leva a algo interessante. As igrejas que buscam o crescimento de uma maneira errônea, errada. Sabe? É o quê? Crescer de qualquer jeito. Sabe? Tem que crescer, irmãos. É eu chegar aqui no curso e falar assim, irmãos, meta para o final do ano. 50 pessoas na comunidade. E aí todo mundo começa, é meta, gente, a gente tem que cumprir essa meta. A gente tem que fechar essa meta, né? Se a gente fechar essa meta, a gente vai ficar bacana com o pastor vai ficar feliz com a gente, eu preciso fechar essa meta. Essa meta pode até acontecer, mas podemos falhar na qualidade das ovelhas que entrarão aqui. Sabe? Mas isso também não cabe a nós. Pregue e deixe que Deus selecione os seus. As verdadeiras ovelhas entrarão e ficarão. Outras, não. E nós temos que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter pessoas que vão conhecer o Evangelho a vida inteira, simplesmente para serem condenados no último dia. Vão ter pessoas que Jesus vai falar o seguinte, você conheceu a palavra? Sim, conheci. Então você sabia aquilo que tinha que fazer. E o julgamento chegou. Esquerda. Tá? Você não faz parte das minhas ovelhas. Tá? E aqui a gente vê que não podemos preocupar muito, sabe? A gente tem que ter um ambiente legal, a gente tem que ter um ambiente confortável, a gente tem que dar condições de prestar culto a Deus, mas não deve ser o foco de tudo, né? A gente tem que saber entender que é a palavra de Deus que vai mudar os corações dos irmãos. E nós não temos que mexer com isso. Palavra de Deus é palavra de Deus, sabe? A partir do momento que eu tiro a palavra de Deus do centro e coloco um método que eu aprendi, sabe? Eu estou dizendo que eu posso ser melhor do que Deus. Eu estou dizendo que Deus não está fazendo muita coisa, sabe? E aí o meu método vai ajudar Deus, vai dar uma forcinha para Deus a trazer as ovelhas aqui. E às vezes não virão ovelhas, virão bodes. Muitos bodes. Bodes que não têm preocupação nenhuma com a sua palavra, sabe? Então a gente tem que entender isso. Nós temos que ter responsabilidade com a palavra. Como pregador, nós precisamos, né, estudar a palavra. Como dirigente de louvor, né, como ministros de louvor, eu tenho sim que preparar o melhor de mim para Deus, mas nós não temos que negociar com a palavra de Deus. Amém? Ficou claro isso? E onde nos diz isso? 1 Coríntios 3, vai nos falar um pouco mais sobre isso, tá?
Você pode anotar aí. Vai nos falar justamente o que Paulo vai nos ensinar. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, escravos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É Deus que faz, é Deus é que cresce, é Deus é que no seu tempo coloca a palavra no coração de cada um e faz crescer, amém? E aí nós temos, né, a semente, que é justamente a palavra de Deus, né? E a semente, ela representa pregar o evangelho, pregar, precisamos falar. Quantas pessoas hoje pararam de pregar, irmãos? Quantas pessoas pararam de pregar? Quantas? Sabe? Se nós fizermos uma pergunta aqui, quantos irmãos hoje você pregou hoje? O que é pregar? É falar o evangelho, é ensinar aquilo. Para quantas pessoas nós fizemos isso? Quantas? Né? E hoje nós vimos nos nossos púlpitos, né, pessoas que são levantadas para pregar, mas que não há pregação. Nós temos piadas, nós temos, né, inúmeras coisas ditas aqui no púlpito que não são pregações. São histórias, são opiniões próprias, são métodos, mas a palavra de Deus, ela permanece de lado. A gente não vê nos nossos dias, sabe? A gente vê opiniões de algumas pessoas. E assim nós encontramos, irmãos, vários relatos na palavra de Deus que nos mostra que quando se fala em pregação, se fala de atitude, se fala de fazermos algo, né? Nós temos, por exemplo, Atos 14:7, que vai nos dizer isso, olha, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinhança, e ali pregaram o evangelho. É pregação e ação, é pregação e agir, sabe? Você não consegue fazer muita coisa de frente de um computador, não, viu, irmãos? É muito bacana os textos que você pode escrever, é muito bacana as mensagens que você pode mandar, mas de vez em quando você tem que parar alguém e falar assim, olha, Jesus te ama, meu irmão. Você tem que parar algumas pessoas e falar assim, olha, se você permanecer no pecado que você está, você será julgado. Pessoas precisam ouvir a verdade do evangelho. E não dá para fazer isso nem sempre à distância. É preciso nós sairmos da zona de conforto e fazermos aquilo que Cristo nos mandou fazer. Pregar o evangelho. E aí eu volto à pergunta que nós falamos aqui. Quantas pessoas neste ano você pregou o evangelho? Quantas pessoas? Ah, eu chamei. Não, chamar para a igreja é uma coisa. Pregar o evangelho. Mostrar aquilo que está errado. Mostrar aquilo que precisa mudar. Sabe? Às vezes nós somos isentos, sabe? Isentões. Vemos as coisas erradas. Ah, não, mas aí eu não vou falar, porque não, meu irmão. O que os apóstolos fizeram, o que os profetas fizeram foi, meu irmão, arrependa do que você está vivendo, meu irmão. Muda de vida, ainda há tempo ainda. Né? Vamos buscar a Cristo verdadeiramente. Vamos entregar a nossa vida para Ele verdadeiramente. Né? E aqui nós vimos que essa é a palavra de Deus na sua essência.
É isso que precisamos falar, sabe? Nós temos que ter sede da palavra de Deus. E sede é o quê? Poxa, para quem que eu vou falar dessa novidade? Para quem que eu vou contar dessa novidade? Para quem que eu vou falar de Cristo? Quem que eu vou tentar entrar em situações na sua vida que pode tirá-lo daquela situação? Sabe? Precisamos pensar assim. Precisamos olhar à nossa volta. E aí nós vamos entender por que nós não fazemos isso. Cristo vai nos mostrar isso, tá? E aqui nós chegamos no tópico 3, que é o diagnóstico dos solos, que é dos versos 15 ao verso 20, tá? Temos aí na Bíblia, na nossa Bíblia, para ganhar tempo não estarei lendo esses versos, mas é do verso 15 ao verso 20. Você possa estar lendo isso aí. O que é isso? É o diagnóstico dos solos, né? E aí nós nos perguntamos por que tanta gente rejeita as maravilhosas notícias a respeito de Jesus. Por que tão poucos seguem verdadeiramente a Jesus? E aí entra o que Jesus vai falar aqui agora. A resposta pode estar aqui. Porque nós escutamos a semente da palavra de Deus e ela não vai crescer no seu coração. E eu falo com tristeza, porque a oportunidade todos nós tivemos de ouvir o Evangelho, sabe? E é preciso nós levarmos com seriedade as coisas que são tratadas nessa casa. Já chegou o momento de nós crescermos espiritualmente. Precisamos crescer. E Jesus, ele dá essa resposta. Por que há situações? E aqui entra a primeira situação. A gente tem que entender que o solo é o coração. O solo é o entendimento. É aquilo que a palavra ela vai alcançar. Tá? Nós vamos entender isso. Olha aqui no verso 13. Mateus, no verso 13, 19, ele vai dizer o seguinte: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe rouba o que foi semeado em seu coração. E aqui agora em Lucas 8, que são versículos paralelos à nossa leitura, né? Lucas capítulo 8, versos 12 e versos 15, vai nos dizer o seguinte: aos que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. É praticamente a mesma coisa, mas aqui entra um detalhe: para que não creiam e não sejam salvos. Aqui está repetindo o que Cristo disse lá atrás. Tá? Por que não creem? Por que o diabo vai tirar isso deles? Por quê? Porque eles não creem, não vão crer e não serão salvos. Aí vem o verso 15: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança, né? Então nós temos aqueles que nunca vão crer, aqueles que nunca vão levar a sério, aqueles que nunca vão frutificar, e teremos os que vão cair na boa terra, que serão diferentes. A semente é a mesma, os solos são diferentes. Tá? Aqui a gente vê a evidência o quê? Na semente. A semente ela será pregada para o mundo inteiro. A gente vai pregar, falar com todos, sabe? Alguns vão mudar, outros não vão mudar, né? E aí entra no primeiro coração, né? Que é nos dito aí no verso 15, vai já nos dizer aí o primeiro tópico aí, né? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada, sabe? Algumas pessoas são como essa semente na beira do caminho. Elas ouvem, mas logo Satanás vem e tira. O coração é duro como uma estrada. Isso é um tipo de solo, irmãos. Mas ele vai escutar como os outros. Mas, infelizmente, Satanás vai tirar-lhe a palavra. Sabe? E aqui é importante nós pararmos para pensar o seguinte, né? Não é que todo esse poder foi dado a Satanás, né? Que ele tem o poder de tirar a salvação da sua mão, né? Não é isso.
é mais o pensamento da seguinte maneira: ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Se você não é de Deus, você é dele. Ele faz o que ele quer. E ele te cega. E ele esconde a palavra. E ele te mostra um evangelho que não faz sentido. Sabe? Não é interessante. Não é prioridade nas nossas vidas. Esse tipo de coisa. Infelizmente não é. Sabe? A gente vai ouvir, e sempre será algo que, não estou nem aí. Poxa, eu quero é saber de outras coisas, sabe? Eu quero saber o filme que vai lançar, né? Eu quero saber que dia que o meu time joga. Eu quero saber se a música tal saiu do cantor que eu gosto, né? E eu vou me perder neste mundo de fantasias, de coisas fúteis, de coisas desnecessárias, que a vida vai passar, e você nunca vai despertar do que é o reino espiritual. Você nunca vai se entender, talvez um dia sim, quando não tiver mais tempo, quando na sua memória tiver só as palavras que foram ditas a nós, para arrependermos e sermos diferentes, tá? E aí, Cristo, ele lança a Satanás, é como se Cristo dissesse o seguinte: vocês são meus amigos? Então vocês estão comigo, vocês estão salvos. Agora, vocês não são meus amigos? Então vocês pertencem a Satanás, vocês pertencem ao inimigo, e vocês não vão crer mesmo, vocês não vão ouvir, né? É o que ele fala com os fariseus, não é isso? Vocês não são das minhas ovelhas, vocês não vão crer, vocês não vão crer. E se Jesus estivesse nos nossos dias, ele falaria a mesma coisa, sabe? Você quer, você não quer. E eu não estou julgando você, as suas atitudes mostram que vocês não querem. E vocês não são das minhas ovelhas, sabe? Tem muita coisa que nós distinguimos através dos frutos de uma ovelha, de uma árvore, sabe? E constantemente não produzindo frutos, nos evidencia que não somos seus amigos, nós somos inimigos de Deus, ainda somos, né? E a gente vê aqui que é interessante no texto, que Paulo ele se refere a Satanás como príncipe dos ares, né? Paulo ele vai citar isso, né? Que coloca Satanás como príncipe dos ares. Jesus ele vai dizer o seguinte, né? Olha o verso 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, né? E aí a gente vê o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, é o príncipe dos ares. Jesus chama de pássaros que vai comer a semente, né? Paulo já vai dizer, não, são príncipes dos ares, são potestades dos ares, né? E a gente vê isso também lá em Apocalipse 18:2, vai nos dizer o seguinte: olha, demônios são vistos como aves imundas, sabe? Olha o que Apocalipse 18:2 vai nos ensinar. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Então é tido como aves malignas. Aí eu não estou aqui, irmãos, falando que o demônio é um pássaro, né, gigante. Não é isso que eu estou dizendo. É como se fosse. Jesus, ele coloca sobre as aves comendo na beira do caminho, né? E Paulo vai dizer que as potestades do ar, né, aves imundas, e realmente irmãos. Essas aves têm abraçado muitas pessoas nos nossos dias, e levando aonde elas querem levar, sabe? Nos desejos dos seus corações, sabe? São carregados como ventos, sabe? As pessoas se perdem nesse
requisito. Amém, irmãos? Irmãos, eu sinto que essa mensagem, ela nos tem muito a ensinar, muito mesmo, sabe? E lendo aqui o que nós preparamos para os irmãos, eu percebi que só um sermão não vai dar. Amém? Não vai dar. Tem muita coisa para nos ensinar aqui, sabe? E eu queria que você se atentasse a essa ministração dessa noite, tá? A esse primeiro solo, um solo em que não vai ouvir mesmo, né? A mensagem ela vai chegar, mas a mudança não virá de lá para cá, tá? E é isso que Jesus está dizendo nessa primeira parte dessa mensagem, né? Não adianta, né? Ezequiel, por exemplo, 33, 31 a 33. Abra aí, olha que interessante, para nós entendermos, só para nós fecharmos esse primeiro tópico aqui, que é justamente beira do caminho. O que é as sementes na beira do caminho, né? É justo, olha só, Ezequiel 33, 31 a 33, vai nos ensinar o seguinte, olha que interessante, irmãos. Olha, vê se às vezes nós não parecemos com isso. Eles vêm até você, como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz, e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Sabe? Vocês estão entendendo? Sabe aquela pessoa que nunca muda de vida, meu irmão? Sabe aquela pessoa que você fala, muda o seu comportamento, muda de vida, arrepende-se diante do Senhor, sabe? E a pessoa está lá em Nárnia, vivendo em Nárnia, sabe? Vivendo dentro de um guarda-roupa, sabe? Meu irmão, você estudou a palavra de Deus? O quê? Não. Que mensagem que está? Que livro nós lemos hoje? Não sei, né? Agora, se eu falar o filme que você mais gosta, quais os atores preferidos, você vai citar o nome de cada um deles. Se eu pedir a escalação de um time, você vai falar a escalação completa. Se eu falar a novela que está passando, que eu gosto, eu vou citar todos os atores que eu gosto, inclusive em que capítulo está. Mas se eu falar que pregação que nós tivemos hoje, eu travo. Por que eu travo? Porque não é interessante para mim o reino de Deus. Não é. E é com pesar que nós falamos isso, sabe? Não tem interesse para mim. E é aqui que Ezequiel fala. E Ezequiel está falando, sabe o quê? Que são pessoas que estão no meio de nós. Assentam-se, como o povo costuma vir, sabe? Ouvem as palavras, mas não põem em prática. E o bom da palavra de Deus, irmãos, que ela é cortante, sabe? Ela entra no nosso coração e nos mostra a nossa miséria mesmo, sabe? Aquilo que nós somos, sabe? E é por isso que a gente vê isso aqui, irmãos, e lá no céu não será diferente do que está na palavra de Deus, sabe? Não coloquem na cabeça de vocês um Jesus que vai chegar e vai passar a mãozinha na sua cabeça e vai falar, ô meu irmão, eu sei que você não queria fazer e fez. Eu sei que você estava com a cabeça em outro lugar, mas entra no meu céu, sabe? Entra no meu céu, porque eu estou te dando mais uma chance. Não, meu irmão.
responsabilidade humana. Precisamos arrepender e mudar de vida diante de Deus. Chega de brincarmos com aquilo que é santo. Precisamos ser diferentes. E aqui nós fechamos, irmãos, essa primeira parte da nossa ministração, deixando para o próximo domingo, se assim Deus permitir, se Ele não vir antes do próximo domingo, nós falaremos sobre o solo pedregoso. Vocês vão ver que isso ainda vai piorar, sabe? Vocês vão ver que isso ainda vai piorar. Se fosse só ouvir e não querer, beleza. Mas vocês vão ver que vai ter pessoa que você vai achar que é salvo. Que você vai assim, não, é salvo, está com a gente. E lá no start, a pessoa vai desviar. A pessoa vai mostrar o que realmente era. Sabe? E é por isso que essa mensagem é tão forte, sabe? Por que é tão forte? Porque eu posso ser uns do que ouviu a mensagem, começou a caminhar, mas em algum momento da vida de vocês, abandonaremos a verdade da palavra, sabe? Vamos nos apostatar da nossa fé, sabe? Abandonaremos a casa de Deus, viveremos no mundo justamente, mas não vou dar spoiler não, vai ser domingo que vem, amém? Vai ser domingo que vem, vai ser domingo que vem, tem muito para essa mensagem chegar até nós, sabe? É até bom que a gente já reflete na primeira semente que caiu aí na beira da estrada, tá? Essa é a primeira que caiu na beira da estrada. Se eu não sou essa, eu vou tomar cuidado para não ser a próxima, sabe? Que é onde caiu nas pedras, tá? Se eu não sou a que caiu na beira do caminho, eu posso ser a que caiu nas pedras. E a gente tem que tomar cuidado. Até a terra boa, meu irmão, vai demorar, tá? Até a gente chegar na ministração de falar, olha, chegamos na terra boa. Ah, meu irmão, tem muita situação para acontecer. É por isso que tem variadas respostas às mesmas coisas que nós pregamos, né? Pregamos o Evangelho, né? E aí nós ficamos assim, será que a palavra entrou no coração? Né? Aí a pessoa desaparece, né? Aí fala, não entrou. O que aconteceu? Temos infinitas possibilidades aí de ter acontecido algo com a semente da palavra de Deus que não chegou na terra boa, tá? E pelo que a gente está lendo aqui, não é muito comum cair na terra boa não, tá? Por isso que a gente tem que ficar esperto. Amém? Assim nós fechamos essa primeira parte, tá, do estudo. Eu vi aqui que não ia ficar correndo e perdendo tão coisas importantes que a gente tinha que tratar. Como estamos em série, nós vamos trabalhar no domingo que vem e aprofundar mais sobre isso. Amém? Então, essa é a mensagem de Deus nessa noite. O início de algo ainda muito impactante que viveremos até os próximos domingos. Amém? Irmãos, assim nós fechamos essa primeira parte, né, da nossa ministração. E aí nós vamos embora para casa, né? Vamos embora para casa, refletir aquilo que ouvimos. Mas antes disso, vamos cantar, né? Eu sei que nós não temos